Olá, meus queridos e amados irmãos, nós estamos começando mais uma videoaula. Estamos aqui hoje pela nossa 9ª semana com o nosso curso de Teologia Livre. E eu quero glorificar a Deus, celebrar ao Senhor por sua vida, por nós estarmos aqui juntos, adorando, glorificando e bendizendo a esse Deus tão lindo e tão maravilhoso. Hoje, com certeza, teremos uma aula muito especial, uma aula muito abençoada, Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o cânon das Escrituras. Você pode convidar outras pessoas, convidar seus amigos, seus familiares, para estarmos juntos com esta aula no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Então vamos começar a nossa oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo e te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Nós te glorificamos, Senhor, e te adoramos por tudo, por todas estas aulas, por tudo que temos aprendido do Senhor. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Depois da nossa oração, nós vamos dar início aqui à nossa aula, nessa noite. E a primeira coisa que a gente geralmente faz é trazer aqui o versículo que a gente traz para decorar o versículo, para a gente estar recebendo aí essa palavra de Deus ao nosso coração. Eu te peço, mesmo você estando em casa, que você traga aí a sua Bíblia, pegue aí o seu material de estudo, O nosso material de estudo está aqui, a nossa revistinha, para que você possa estar participando e que seja a bênção de Deus aí na sua vida. O primeiro versículo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele então está trazendo uma palavra, dizendo que se alguém tem essa consideração de ser um profeta de Deus, de ser alguém espiritual, que entenda que as suas cartas, que os seus escritos, que a sua mensagem, ela é uma mensagem do próprio Deus, O Senhor que escreveu e que enviou esta palavra para a igreja, para os irmãos, para as pessoas. Então isso é muito importante. A gente está aí entendendo essa dinâmica da palavra do Senhor para o nosso coração. Aí vem o nosso texto, o texto áureo, que começa em 2 Pedro capítulo 3, do versículo 14 até o versículo de número 16. São 3 versículos e Pedro começa dizendo: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Observe que Pedro aqui está fazendo alusão ao apóstolo Paulo, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, com mais ênfase aí no nosso estudo, Tudo está relacionado, está correlacionado. Acredito que vai ser assim muito especial aí para você. Nessa noite a gente vai falar sobre o cânon do Novo Testamento. E ele conclui com o versículo de número 16, dizendo que ao falar acerca destes assuntos, ele está ainda se referindo aqui ao apóstolo Paulo, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então o apóstolo Pedro está aqui, através da sua epístola, nesse texto que a gente chama aqui de o nosso texto básico do nosso estudo de hoje. Ele já está fazendo referência às cartas paulinas como palavra de Deus, como texto do próprio Deus, para que você possa entender essa dinâmica da palavra do Senhor aí no seu coração. Amém?
Então, nós vamos à nossa introdução, né? Na nossa introdução, a gente viu aqui nesses últimos dias tanta coisa especial que a gente tem aprendido da palavra de Deus, mas é interessante, porque a gente viu falar sobre origem, sobre definição, a formação, desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento e também dos livros apócrifos. A gente falou muito sobre isso na nossa aula anterior, sobre os livros apócrifos, e isso aqui é importante porque a gente está recebendo essa palavra, essa ministração de Deus aqui no nosso coração. Então, esse entendimento, né, do que é a palavra cânon, da definição, da formação, desse desenvolvimento do cânon lá do Antigo Testamento e também por que aconteceram aqueles livros apócrifos e o que esses livros, então, fizeram, qual foi o resultado desses livros, por que eles não entraram no cânon, e a gente vai ver hoje aí uma série de questões muito importantes. Amém? Então, eu até peguei essa imagem aqui, que eu achei uma imagem muito interessante, falando em grego ali, né? Kanona tes kaines diateques. Então, ele está dizendo aqui que são os escritos do Senhor, a origem do Novo Testamento, os escritos da palavra de Deus, né? O kaine diateque era o conjunto de regras, de normas, e também é o que a gente conhece como Novo Testamento, tá bom? Então, essa é uma imagem muito bonita e eu tenho tentado garimpar aí várias imagens bonitas na internet para a gente rechear aqui os nossos slides, os nossos PowerPoint. Lembrando que o nosso slide em PDF, ele está aí na descrição do nosso vídeo. Então, se você, infelizmente, não tiver de posse dessa nossa revistinha, não é? Algumas pessoas não têm, então você pode baixar aí na descrição do vídeo ou também entrar na Lerban, no site da nossa editora Lerban, Batista Nacional, né? E adquirir esse material, que é um material muito interessante e vale a pena você ter esse material aí na sua casa. Vamos lá? Vamos continuar. Então aí vem as perguntas, não é? Como nós chegamos à lista desses 27 livros que nós temos hoje no Novo Testamento? Como é que a gente chegou a esses 27 livros? Haviam outros livros, haviam outros documentos, né? Haviam outras informações. Se havia, por que esses livros também não foram incluídos no cânon? São perguntas. Essas perguntas aqui são as perguntas que nós vamos tentar estar respondendo, né, em todo o nosso estudo de hoje. E aí ele faz a última pergunta aqui: quais foram os critérios para se reconhecer um livro como canônico? Qual foi o critério que as pessoas adotaram, que os homens de Deus, os servos do Senhor adotaram para que esses livros fossem de fato reconhecidos como livros canônicos, né? Então a gente vai começar aqui com esse termo cânon e as suas ocorrências no Novo Testamento. Eu achei muito interessante isso, porque no Antigo Testamento, tem gente que não gosta de falar Velho Testamento, porque dá a ideia de algo ultrapassado, né? Algo velho. Mas aqui a gente está pesquisando, então, o Novo Testamento, não é? E aí o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e aí esse Novo Testamento ele traz, então, essas informações tão peculiares ao nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, vamos lá. Um dos maiores problemas que a igreja enfrentou, a igreja, quando eu estou dizendo agora, é a igreja inaugurada no primeiro século, a igreja que Jesus Cristo disse lá para os seus apóstolos, né? E eu te digo que hoje, eu te digo, Pedro, né, quando ele perguntou ali para os apóstolos, né? Quem é que estão dizendo que é o Filho do Homem? Lembra desse texto lá de Mateus capítulo 16? Quem é que estão dizendo que é o Filho do Homem? Aí uns disseram, Jeremias, os profetas, algum João Batista, não é? Uma incoerência total, porque João Batista tinha acabado de morrer, Jesus era contemporâneo de João Batista, tinha sido batizado por João Batista. Como é que João Batista já tinha morrido e tinha ressuscitado
ou tinha reencarnado, Jesus era o João Batista. É uma loucura. O pessoal parece que não para pensar, não é, diante de determinadas argumentações. E aí Jesus pergunta a Pedro, cheio do Espírito Santo, ele então diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus então faz aquela narrativa maravilhosa. Ele diz: olha, eu te digo, Pedro, que não foi nem sangue nem carne que te revelou, mas foi o Espírito do Pai, o Espírito de Deus que te revelou isto, não é? E aí Jesus falou uma coisa interessante. Ele diz: eu te digo que tu és Petros, não é? Que no grego significa pedrinha, Petros. E eu, em Petra, que é rocha, eu edificarei a minha igreja. Então, naquele momento, pelo menos essa é o meu posicionamento, tá? Não sei, aí algumas outras pessoas podem ter outros questionamentos, outros posicionamentos, mas eu entendo que naquele momento, apesar de que foi apenas uma palavra, mas uma palavra profética de Jesus, ali é o nascimento profético da igreja. Aí a igreja vai nascer mesmo lá em Pentecostes, capítulo 2 de Atos, não é? Quando vem o Espírito Santo, aquelas 120 pessoas reunidas no cenáculo, e aí a igreja ela vem com toda essa efervescência, 3.000 pessoas se convertem em um só dia, depois mais outras pessoas vão se chegando, 5.000, e a igreja foi crescendo, e aquela coisa linda, maravilhosa, poderosíssima, imagina. Aí é óbvio, haveria uma necessidade de que a igreja ela tivesse os registros guardados, como nós já falamos aqui. E aí Jesus, então, na sua sabedoria, Deus com sua infinita misericórdia, com sua sabedoria também, o Espírito Santo iluminou aos escritores sagrados para que eles registrassem os evangelhos. A princípio, o primeiro evangelho que foi registrado foi o evangelho de Marcos. Depois vem os outros evangelhos, né? O evangelho de Mateus, interessante, Marcos ele tem um destino para o povo romano, Mateus para os judeus, Lucas é um historiador e Atos e João é o evangelho universal. A gente conhece Mateus, Marcos e Lucas como os evangelhos sinópticos, já falei isso aqui, e João o evangelho universal. Mas, voltando aqui para a nossa aula, né? Um dos maiores problemas que a igreja enfrentou foi a composição destes livros. A igreja ela não recebeu, depois que os apóstolos morreram, né? Tiago foi o primeiro mártir ainda no início da igreja, e depois todos os outros apóstolos, mas a igreja ela não recebeu dos apóstolos uma lista dizendo assim: olha, os livros que são inspirados, que são considerados inspirados por Deus é esse. Não houve essa tratativa aí dos discípulos, não é? Não houve isso. Então a igreja ela teve essa dificuldade, ela passou esses problemas e essas lutas e ela precisava então entender e como chegar então a esse cânon que a gente está falando aqui tanto da palavra de Deus, não é? Então vamos aqui para os versículos que eu disse que tem aqui esses versículos, né, que estão aparecendo aqui no Novo Testamento. Eu estou lendo aqui na revistinha, então eu separei já aqui na tela para você ter aí. 2 Coríntios 10, 13. Nesse capítulo de 2 Coríntios 10, Paulo vai fazer referência aqui a 3, e depois Gálatas e Filipenses vão ter outras duas, né? Então ele diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida. Então eu quero que você pense comigo aqui, ó, nessa palavrinha aqui, medida. Porque essa palavra aqui, medida, que a gente tá aqui, ó, tô demarcando, né? Isso aqui, lembra como é que a gente tinha lá o aspecto do cânon, que a gente fala que o cânon significa regra, medida, todos os parâmetros, né? Então Paulo está dizendo aqui, ó, nós não vamos nos gloriar sem medida, mas nós vamos respeitar o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Então o apóstolo Paulo está falando que essa medida aqui que a gente separou, não é? Aqui é na verdade a palavra de Deus, o cano mesmo, né? Que está aí sendo delimitado. Olha o segundo versículo, versículo 15.
não nos gloriando fora de medida. Mais uma vez ele está aqui usando a palavra medida, não é? E aí ele está dizendo aqui, nos trabalhos alheios e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. Uma coisa que é importante, eu vou abrir um parêntese aqui para explicar algo para vocês. É o seguinte, nas nossas traduções do Evangelho, português, não é do Evangelho, em português, às vezes a gente precisa ter um intenso conhecimento da palavra de Deus, porque uma palavra que está lá no original, às vezes, aí você lê lá, um exemplo, amor. Vamos pegar aqui a ideia da palavra amor. Amor, você sabe, em português a gente só tem amor, tá certo? Um amor. Aí a gente fala assim, amor de pai, amor de filho, amor de amigo. Mas no grego, ele tem todo um projeto, tem todo um princípio, né? Amor, no grego, é diferente. Amor, por exemplo, eros, a gente já sabe que era, na verdade, amor, mas o amor erótico, da erotização, do sexo, não é? Então, a gente entende isso aí. O amor filéu é o amor da amizade, não é? O amor de amigos. Então, às vezes, você está lendo lá no texto, lá, porque o amor de Cristo nos constrange. Esse amor aí é o amor ágape, que é o amor de Deus. Aí você está lá, Paulo dizendo do amor dos irmãos, é o amor filéu. Então, lá no grego vai estar escrito filéu, enquanto que no português só está lá amor. Então, quando a gente... Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chega aqui, nessa ideia da medida que eu estou falando aqui, às vezes para nós aqui está medida, mas lá no texto, não é? Isso aqui é cânon. É o cânon, que Paulo está se referindo aqui ao cânon das Escrituras Sagradas. Tá bom? Olha o outro versículo aí, o versículo agora 16. A fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campos alheios. Então, Paulo está falando desse anúncio aqui, pegando aqui, eu estou destacando aqui para vocês, não é? Essa palavra do anunciar aqui, ele não está falando apenas referente à pregação, a falar, ele está também trazendo uma informação muito coerente, muito séria aqui, através dos seus escritos, daquilo que Deus colocou, através do seu comportamento, da sua vida, do seu conhecimento, trazendo então toda essa informação aí para nós, e isso é muito importante, tá bom? Aí vem Gálatas capítulo 6, 16 e diz, e todos quanto andarem em conformidade com esta regra, mais uma vez aqui, regra, ideia de medida, não é? O projeto aí, cânon, não é? O cânon. Eu não vou escrever aqui, porque senão vai ficar muito ruim, que eu estou usando o mouse, né? Mas aí, regra. Paz e misericórdia seja sobre eles e sobre Israel de Deus. Então ele está dizendo, todos quanto andarem em conformidade com esta regra, todos que andarem em conformidade com este texto, todos que andarem em conformidade com a Bíblia, com os ensinamentos sagrados de Deus. Então isso é muito importante a gente entender, a gente compreender esta palavra aí. E Filipenses, capítulo de número 3, 16, não é? Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então ele está falando aqui, andemos de acordo. Então a gente está andando aqui de acordo com aquilo que a gente já encontrou na palavra de Deus, com aquilo que a gente já destacou, que a gente já entendeu e compreendeu das Escrituras. Por quê? Porque é inconcebível, pense comigo, a gente conhecer das Escrituras Sagradas, a gente saber que existem situações, que existem coisas sérias, profundas da palavra de Deus para nós. E aí você sabe, Deus quer que eu ande em verdade, que eu seja uma pessoa que fale a verdade, que eu viva a verdade. Aí lá na frente você está mentindo, você está usando de injúrias, você está falando certas coisas que não deveria. Então tudo isso é muito sério. Então Paulo está nos afirmando aqui através desse texto que a gente deve andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos, ou seja, a maturidade. A palavra de Deus, e ele está citando aqui o cânon, ele está citando aqui as Escrituras Sagradas
para nosso entendimento. Amém, gente? Então, quando o apóstolo Paulo, ele emprega, então, estas palavras. Aí eu separei aqui, não é? Então, vamos voltar aqui, vamos pegar aqui o nosso texto, né? Ele fala aqui de regra, ó, primeira regra, padrão, ele falou, nós usamos esses, aqui são os textos que a gente usou, normas, não é? E o princípio da vara de medir, porque isso aqui, ó, é importante, isso aqui é o cânon, não é? A vara de medir, mas ele acabou por adquirir o sentido metafórico desse padrão. Então, Paulo está aplicando essas ideias, tá? Esses substantivos, regra, padrão, norma, vara de medir. Ele está aplicando tudo isso, ele está trazendo isso para que a gente possa compreender a palavra de Deus e automaticamente isso está tomando um sentido de uma metáfora de padrão, de comportamento, daquilo que a gente precisa fazer para o comportamento, para a palavra de Deus, para a gente andar em novidade de vida e exercer aquilo que a palavra está nos ensinando. Lembra lá da nossa primeira aula, segunda aula, quando eu disse para vocês o quê? Eu falei assim, gente, quando você estuda teologia, quando vocês estudam a palavra de Deus, vocês precisam entender que a gente está aprendendo de Deus, mas esse aprender de Deus não é para a gente ficar envaidecido, cheio de, eu agora sou um super teólogo, que eu tenho tantos, tal, isso, mas é para que a gente aprenda, que a gente transmita essa palavra de Deus com graça, com misericórdia, com bondade, e isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então esse padrão de Deus precisa ser um padrão aí de comportamento muito especial para nós, em nome de Jesus. Vamos continuar. Então outra coisa interessante, posteriormente, a igreja, nós estamos falando aqui de igreja, nós estamos falando de cânon, não é? A igreja passou a empregar esta palavra, essa terminologia, especialmente em referência à lista desses livros, que eram vistos como documentos da revelação divina de Deus. Então, começa com os evangelhos. Entenda, pensa comigo, início do século, início dos tempos, a gente está lá começando a igreja, está todo mundo ali naquele momento louvando, adorando, glorificando a Deus. Mas não, já tinha lá o Antigo Testamento, tinha lá a Torá, eu sei, mas Deus agora está trazendo novas revelações, Deus está trazendo agora novos conceitos, Deus está trazendo novos princípios para que a gente possa entender a palavra, para que a gente possa compreender essa palavra em nome de Jesus. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Entendeu? Aí você pensa comigo, Deus preparando todas essas situações, tudo isso, a sua palavra sendo trabalhada, desenvolvida, trazendo a mudança tão essencial, tão crucial para os nossos corações, através daquilo que Ele planejou e preparou para que nós pudéssemos receber como palavra de Deus aos nossos corações. Então a gente está vendo aqui que a igreja ela passou a usar, a aplicar esta palavra, né, de Deus como documentos dessa divina revelação do Senhor para os nossos corações, tá? Aí nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, não é? Então, olha que imagem interessante, não é? Ali um copista, um judeu, um copista usando uma pena, e ali já pela idade, né, não estava usando óculos, e aí imagina naquele tempo, imagina que coisa linda, o cara escrevendo ali o texto bíblico, trazendo informações, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, voltando aqui, em relação ao nosso Novo Testamento, quando a gente fala sobre cânon, nós estamos nos referindo aos livros aceitos pela igreja, e esses livros, óbvio, eles eram divinamente inspirados como padrão que rege a crença, que a gente já trabalhou isso aqui, né, que é a nossa fé, e a nossa conduta cristã, que é a prática. Então eu preciso ter livros que sejam livros inspirados, livros que tenham coerência, livros que tragam informações pertinentes à nossa vida cristã e que, acima de tudo, sejam, divinamente inspirados. Eu vou marcar aqui bem bonitinho, porque isso aqui é importantíssimo, né?
Eu tenho que crer que Deus inspirou esses livros, que Deus usou homens para que esses livros aqui fossem, de fato, utilizados pela igreja, por nós, princípio da palavra de Deus para os nossos corações. Isso é muito importante, meus queridos, né? Segundo, o cânon do Novo Testamento, aí a gente vai falar agora do desenvolvimento e da formação. A formação do cânon no Novo Testamento foi um processo lento. Não fique pensando vocês que foi assim, Paulo já escreveu as cartas, já está tudo pronto, todo mundo recebeu e pronto, ali é a Bíblia, tal. Não, foi um processo lento e um processo gradual. As pessoas precisavam, com certeza, ter o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, e isso aí eles precisavam receber essas informações, Por exemplo, imagine assim, Paulo escreveu a carta aos Romanos. Depois essa carta ela foi trocada para a igreja de Roma, manda uma cópia para a igreja de Corinto, que Corinto manda para Éfeso, a de Corinto vai para Tessalônica, e cada igreja foi recebendo essas cartas, depois isso foi sendo compilado, foi organizando, para que as pessoas pudessem receber, então, a palavra de Deus. Então, olha aqui, uma coisa que eu achei interessante, Eu vou até olhar aqui na nossa revistinha, porque aqui diz assim, no tópico de número 2, A formação do cânon do Novo Testamento foi um processo lento e gradual, como a gente já viu ali. Vários textos revelam o entendimento dos apóstolos de que as palavras que eles pronunciavam e que eles escreviam eram do próprio Deus. Então eu coloquei aqui, as palavras do próprio Deus, elas eram pronunciadas, ou seja, através da pregação, e também pela escrita, por aqueles que eles escreveram, Além disso, eles eram vistos pela igreja como detentores desta autoridade divina. E os primeiros crentes da igreja lá de Jerusalém, lembra daquele texto lá de Atos, capítulo de número 2, versículo 42? Esse texto tão bonito, emblemático, E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então aqui tem toda uma dinâmica. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha que coisa linda, Eles perseveravam naquilo que era ensinado, naquilo que era trazido como ensinamento à igreja, às pessoas. E esta palavra continua até hoje. Nós continuamos até hoje recebendo essas palavras, recebendo esses princípios de Deus, e isso é tremendo e maravilhoso. Agora, aí a letra A diz assim, os apóstolos detentores desta autoridade, como detentores desta autoridade divina. E a gente tem que entender que eles foram separados, foram escolhidos pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus, não é verdade? Então, quando Paulo escreve, por exemplo, aos Coríntios, e aí eu peguei aqui esse mapinha, eu achei tão legal esse mapinha, Então aqui, olha, ele vem aqui está Corinto, aqui está as outras igrejas aqui, Tessalônica está aqui, tá vendo? Alexandria está aqui, também, Alexandrópolis, Então, Corinto, que coisa interessante. Paulo está aqui, Éfeso, isso aqui é Efésios, Mar Mediterrâneo, Turquia, a Bulgária, a Albânia, tudo que está aí hoje, aí as pessoas. Então, quando Paulo estava lá em Corinto, ele alega que as suas instruções para a igreja em Corinto, quanto à necessidade de ordem no culto, elas já deveriam ser reconhecidas como que nós já vimos isso aqui na nossa aula anterior. Mandamentos do Senhor. Então foram mandamentos que Deus deu aqui para a gente entender. Mandamentos de Deus para a igreja. Então isso aqui traz uma ideia de que, na verdade, Paulo já tinha consciência, e a igreja precisava ter consciência, de que aquela carta e aqueles escritos já estavam sendo reconhecidos como mandamentos do Senhor, eram palavras de Deus ao coração daquele povo. Em outra ocasião, o apóstolo vai afirmar que nele, ou por meio dele, Cristo estava falando. Está aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 13. Nós vamos ler esse texto aqui. Abra aí a sua Bíblia comigo, por gentileza, para que a gente possa entender a palavra de Deus.
Então, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Então, as pessoas estavam cobrando isso, pedindo isso de Paulo. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Então, Paulo está dizendo aqui que as pessoas estavam pedindo, não é, uma prova, uma definição, uma palavra, e ele estava afirmando, então, por meio de que Cristo estava, de fato, falando através do apóstolo Paulo aqui nesse texto que a gente viu aqui, não é? Vamos para frente. O apóstolo Pedro, aí a gente vai agora para aquele texto que a gente começou lá atrás, né? Ele incentiva as pessoas que vão receber as suas cartas. O apóstolo Pedro, ele não mandou a sua carta a uma igreja específica, mas ele enviou para as igrejas, não é? Então ele incentiva os destinatários a recordarem, olha aí, ó, das palavras, vamos lá, aqui, ó, das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, Pedro está falando isso aqui, ele está fazendo uma referência, gente, ao Antigo Testamento. Olha aqui o AT aqui, bem bonitinho, não é? Bem como ao mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos novos apóstolos. Então, ele está falando aqui, ó, pelos novos apóstolos, esse mandamento aqui do Senhor e Salvador ensinado, que são nada mais, nada menos que os escritos apostólicos, aquilo que os apóstolos estão escrevendo. Tiago escreveu, Pedro escreveu, Judas, que é irmão de Jesus, não é? Que escreveu, e a gente vai vendo isso aí. Aí, olha que coisa interessante, essa parte roxinha aqui embaixo está dizendo assim: assim, Pedro está deixando claro que os apóstolos, eles têm autoridade para escrever palavras do próprio Deus, iguais em veracidade e autoridade às palavras dos profetas do Antigo Testamento. Você já parou para pensar que coisa interessante? Olha aqui, ó, a veracidade e autoridade. Então, Pedro está dizendo que as palavras dos apóstolos, esses escritos apostólicos, não é, têm o mesmo peso e a mesma força lá do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento. Então, o apóstolo Pedro está declarando isso para a igreja, para que a igreja possa, então, entender que este escrito, que estas palavras são palavras de Deus para a igreja. Tá bom? Então vamos lá. Letra B, os escritos do Novo Testamento e as escrituras do Antigo Testamento. Então a palavra escritura, que no grego é a palavra grafê, aqui ó, grafê, essa palavra aqui, escritura, ela vai ser aplicada 51 vezes no Novo Testamento em referências às escrituras do Antigo Testamento. Então presta atenção. O que eu estou dizendo aqui é que os escritores do Novo Testamento, eles fazem menção da palavra grafê, que no grego significa escritura, do Antigo Testamento 51 vezes. Cerca de 51 vezes eles estão falando dos textos anteriores do texto lá do Antigo Testamento. Então, o que isso significa? Que tornou-se um termo técnico, não é? Somente para designar os escritos considerados palavra de Deus. Então eu tenho aqui o que, ó? Palavra de Deus, a palavra de Deus como parte do cano das escrituras. Então eu estou entendendo aqui os apóstolos, os escritores sagrados, eles estão dizendo que lá no Antigo Testamento eles estão citando 51 vezes durante todo o Antigo Testamento. E se o Novo Testamento, e no Novo Testamento tem 27 livros, 51 vezes, quase que 2 vezes aí por cada livro ou outras informações. Então, eles estão dando embasamento e trazendo aí muita... como é que eu posso dizer o termo aqui que me fugiu na mente aqui? Eles estão dando credibilidade. É isso aí.
eles estão dando credibilidade aos ensinamentos do Antigo Testamento. Tá bom, gente? Então isso é muito importante. Alguns textos do Novo Testamento foram colocados ao lado das escrituras do Antigo Testamento como parte do cânon. Então, alguns discípulos, alguns apóstolos, alguns escritores sagrados, eles pegaram um trecho do Novo Testamento e colocou junto do Antigo Testamento, validando esta informação, né? Por exemplo, segundo Pedro, que a gente leu esse texto, né? Ele diz assim, classificando como demais escrituras. Olha aqui, ó, esse texto aqui, ó, demais escrituras. Ele está fazendo aqui referência aos escritos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. Então, Pedro está fazendo esta referência aí de uma forma muito intensa, muito poderosa, para a gente compreender a palavra de Deus, tá bom? Aí Pedro, mais uma vez, eu achei interessante essa figura de Pedro. Eu não sei se você está dando para notar aqui, mas Pedro está segurando duas chaves aí enormes, né? Eu pesquisei assim, apóstolo Pedro, e aí apareceu essa figura do apóstolo Pedro aí segurando. Porque o povo, quando Jesus disse assim, te darei as chaves do céu, então o povo diz que Pedro é que tem a chave da porta do céu, lá do portão, para quem entra, para quem sai, não é? Aí vou até botar maior aqui, para você captar aí, ver aí essa imagem de Pedro aí com essas duas chaves, entendeu? Imagina aí Pedro com essas duas chaves enormes, né? Lá na porta do céu. Coisa interessante, não é? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então o apóstolo Pedro, ele diz que nas escrituras, nas epístolas, epístola, gente, significa carta também, tá? Nas epístolas de Paulo, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender. Eu já grifei aqui em vermelho e aí agora eu estou marcando aqui. E que determinadas pessoas ignorantes estão fazendo o quê? Deturpando, como também deturpam as demais escrituras. O que é que ele está chamando de demais escrituras aqui? O Antigo Testamento, exatamente. Ele está dizendo que as escrituras, não é? Aqui, ó, ele está fazendo menção ao Antigo Testamento. Então, essas demais escrituras aqui é o Antigo Testamento que ele está fazendo menção. Que ele está dizendo assim, as pessoas estão deturpando os escritos de Paulo, assim como deturpam as demais escrituras, como eles deturpam aquilo que eles leem lá atrás, né? E a gente percebe que Pedro, então, ele colocou as cartas de Paulo em pé de igualdade com aquelas que estão escritas com os escritos do Antigo Testamento. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Vamos aqui a outro texto, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. Versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino. Então ele está dizendo aqui aqueles que são zelosos no ensino, que leem a palavra, que estudam, que traz assim informações muito claras e precisas para todos nós. Não, pois a Escritura declara. Aí, aqui, quando ele está dizendo no versículo 18 aqui sobre Escritura, pois a Escritura declara, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento. Então, ele está fazendo aqui, ó, menção ao Antigo Testamento, né? Não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, o apóstolo aqui está fazendo menção, Paulo, escrevendo a Timóteo, está fazendo menção a esse texto lá do Antigo Testamento, e isso aqui é muito importante. Vamos lá? Vamos continuar? Então, para fundamentar biblicamente o seu ensino sobre o sustento e a honra devida aos presbíteros, o apóstolo Paulo citou uma referência do Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 7, versículo 10, ao lado de uma registrada no Antigo Testamento, de Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Eu já falei isso aqui em outras aulas, mas a gente está frisando, marcando, para que você entenda, para que você compreenda como é importante
essa conexão aí do Antigo com o Novo Testamento. Tem gente que diz assim, eu já vi pastor falando isso, viu? A gente não deveria mais pregar nada do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento foi novo, não é? Está dizendo que é o Novo Testamento. Não, a Bíblia ela é completa. Ela vai de Gênesis até Apocalipse. Então a gente precisa ter conhecimento aí da palavra de Deus e ir assim com todas as escrituras, tá bom? Outra coisa, assim, tanto lá em 2 Pedro 3, de 15 a 16, também com esse texto que a gente acabou de ler aí, de 1 Timóteo 5, de 17 a 18, o que isso traz aí? Evidências que os escritos do Novo Testamento começaram a ser aceitos e foram também reconhecidos como parte do cânon desde o início da igreja. Então a igreja começa a entender, temos o Antigo Testamento, temos aqui os profetas, os Salmos, Provérbios, a Torá, não é? Os 5 primeiros livros da Bíblia, e também temos essas cartas aqui, que são cartas que foram trazidas para nós através dos seus santos apóstolos, desses santos homens de Deus que escreveram palavras inspiradas por Deus. Terceiro, né? A gente vai entrar aqui agora no critério. Eu marquei algo aqui interessante, deixa eu voltar aqui um pouquinho só, não é? Eu marquei aqui na página 53 um parágrafo e eu disse assim, ao fazer isso, quando Paulo está fazendo aquela referência lá do boi que debulha e tal, ele está fazendo essa comparação lá de Lucas com Deuteronômio, e aí eu anotei aqui, né, que está aqui na nossa revista. Ao fazer isso, o apóstolo classifica a narrativa de Lucas como escritura inspirada, equiparada ao texto de Deuteronômio. Então, ele está equiparando o texto de Lucas com o texto de Moisés. Coisa interessante, né? Mas vamos lá. Terceiro, critérios canônicos ou marcas da canonicidade. Então, a história da formação e do desenvolvimento do cânon, ele vai demonstrar que a igreja não definiu de forma arbitrária ou autocrática, uma lista fechada de livros. Então, não foi a igreja que chegou assim, esse aqui, acabou. Ou ela foi autocrática no sentido de impor isso. Houve o reconhecimento e houve crivos. A gente vai ver isso agora. Olha que coisa interessante. Então, esses crivos são muito importantes. Por quê? Porque foram critérios que foram analisados. Então, se pegava um livro, alguém escreveu o livro, a Epístola de Tomé, a gente vai até falar isso daqui a pouco da Epístola de Tomé, a gente vai entrar aqui numa coisa muito séria, né? Vocês vão ver que é coisa incrível. E aí eles foram checar se esta epístola realmente tinha critérios para que a igreja está checando isso. O Atanásio, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, Atanásio, que eu falei lá no Antigo Testamento, lá, né, Atanásio, que fez a tradução da Vulgata, e aí esses homens e tantos outros, né, foram analisando aí para que saber, esse livro realmente ele tem canonicidade, ele tem base, ele tem critérios para ele estar fazendo parte das escrituras sagradas. Então não é só assim pegar assim, qualquer livro que foi escrito, qualquer coisa que foi dita e vamos trazer para cá e vamos fazer. Não, de jeito nenhum. A palavra de Deus foi preparada com muito critério, com muita análise, para que a gente pudesse receber hoje o texto que a gente tem aí, tá certo? Que é o texto Receptus. Então vamos lá. Na letra a apostolicidade ou endosso apostólico. O que significa isso? Para fazer parte do cânon, uma obra, um livro, um escrito, uma carta, uma epístola, deveria ter como autor, primeiro, um dos 12 apóstolos ou alguém que fosse ligados a eles. Então, Lucas, por exemplo, ele caminhou, ele foi um historiador, ele andou junto com pessoas, ele participou, ele estava ali no tete-a-tete, no mano a mano. Marcos, já mostrei que João Marcos andou junto com Paulo, andou junto com Barnabé, estava lá no dia que Jesus foi preso, não é? Então, a maior parte do Novo Testamento pertence ao cânon por causa
da autoria direta dos apóstolos. Então você tem o evangelho de Mateus, que foi apóstolo, João, não é? As 13 cartas de Paulo, e falando aqui o evangelho de João, não é João Batista, que João Batista não escreveu nada. O apóstolo João escreve o evangelho, depois as epístolas de João, e aí vai ter lá o Apocalipse, né? As 13 cartas de Paulo, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º de João e Apocalipse. Então esses textos foram diretamente preparados pelos próprios apóstolos. E os apóstolos então trouxeram toda esta informação aí para a gente. Aí, olha só, eu separei aqui em 3 aspectos. A primeira, a obra Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, Hebreus e Judas, elas foram aceitas porque os autores conviviam com os apóstolos. E desde o início, o consentimento unânime de Marcos com Pedro, que a gente já leu esse texto aqui, 1 de Pedro 5,13, quando Pedro fala lá, Marcos está me ajudando, está aqui comigo, não é? E de Lucas com o apóstolo Paulo. Lucas caminhou com Paulo, andou com Paulo, viveu com ele. Está aí os textos, você pode conferir, né? Colossenses 4,14, Filemon 24, que só tem um capítulo, então é o versículo 24, e 2 Timóteo 4,11. Aí vem a segunda parte, Judas. Judas, ele foi aceito por conta da relação de Judas com Tiago, está escrito lá em Judas, versículo 1, que também só tem um capítulo, né? E Gálatas 1,19. Vamos ver esses 2 versículos? Vamos lá. Primeiro eu vou abrir Judas, né? Judas, capítulo 1, verso 1. Então tá aqui, ó. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então esse Judas aqui era irmão de Tiago, que era irmão de Jesus Cristo também. Vamos agora para Gálatas, capítulo de número 1, versículo 19. Olha aí, ó. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então ele está falando aqui, Paulo está fazendo referência aqui a Tiago, porque Judas ele era irmão, e aí Judas foi aceita, a epístola foi aceita, em virtude dessa relação aí direta com Tiago, sendo irmão de Jesus, tá? E o terceiro é a aprovação da epístola aos Hebreus. A princípio, alguém disse assim, foi o apóstolo Paulo que escreveu, então a gente vai colocar aqui a autoria paulina. A gente vai descobrir isso daqui a pouco, que na verdade não foi Paulo que escreveu Hebreus, tá? E ninguém tem certeza de quem foi que escreveu a epístola aos Hebreus. Alguns falam que foi Áquila com Priscila, outros... Tem um monte de corrente aí, mas isso não vem ao caso para nós aqui nesse momento. Aí vem agora a ortodoxia, porque nós estamos falando de critérios canônicos e de marcas dessa canonicidade. Letra B, ortodoxia ou coerência com o restante das escrituras. Precisava ter essa coerência aí com o restante das escrituras. Um livro era declarado canônico somente se estivesse em harmonia com o ensino apostólico e, além disso, ele tinha que ser coerente com toda a escritura sagrada. Não bastava ser coerente com um apóstolo. Tanto que eu vou dar uma informação aqui muito importante para vocês nesse momento. Para que você tenha uma doutrina, você precisa ter respaldo de, no mínimo, 3 a 4 escritores diferentes. Então você não pode pegar uma doutrina, porque Paulo falou isso. Você tem que pegar Paulo, Pedro, lá no Antigo Testamento, Jesus fez referência, um outro. Então isso traz uma doutrina. Isso você vai estar formando um doutrinamento, não pode ser apenas um autor. Então, quando você tinha um livro que se declarava canônico, é o que a gente está lendo aqui, está vendo aí na tela, não é? Ele tinha que, primeiro, ter harmonia com os apóstolos, com a corrente de ensino dos apóstolos, além desta coerência com o restante das escrituras. Se por acaso apresentasse qualquer ensino que fosse dissonante com as doutrinas dos apóstolos e dos demais livros do Antigo Testamento,
automaticamente ele seria recusado. Não aceitaria de forma alguma. E isso é muito importante, porque a gente está entendendo que existe uma veracidade, um confrontamento desses textos, não era assim qualquer coisa, porque nós estamos falando aqui, queridos, da própria palavra de Deus, é a palavra de Deus para mim e para você, tá bom? Então, quando eu estou dizendo isso, nós estamos trazendo aqui o conceito da palavra de Deus ao nosso coração, e isso é muito sério, isso é muito importante. Então, entenda como Deus é maravilhoso e quantos critérios Deus utilizou para que a gente pudesse ter o conceito da sua escritura em nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Vamos voltar aqui, né, para esse ponto agora. Olha só. Presta atenção nisso aqui. Então, eu vou citar aqui um exemplo de incoerência doutrinária ou de heterodoxia. Um escrito de um evangelho chamado Evangelho de Tomé. Olha o que Tomé escreve nesse evangelho. Alguém que está dizendo aí, ou talvez um pseudo-escritor dizendo que foi Tomé que escreveu, né? Olha aí. Simão Pedro disse a eles que Maria se afaste de nós, pois as mulheres não merecem viver. Jesus disse, conduzi-la-ei para que possam torná-la homem. Olha que coisa louca, né? Para que ela também possa tornar-se espírito vivente, à semelhança de vós homens. Pois toda mulher que se fizer homem, entrará no reino dos céus. Ué, que loucura! Quando eu li isso aqui, né? Porque são tantas coisas que a gente vai estudando e a gente vai... imagine, isso aqui a gente está estudando só bibliologia. Imagina você pegar a doutrina de Deus, escatologia, harmartiologia, que é a doutrina do pecado, você trabalhar com Cristo, Espírito Santo é outra matéria que eu amo, pneumatologia, a gente vai, logo a gente vai estar com outras matérias aí, né? Grego. Gente, é tanta coisa. Aí você lê isso aqui, aí você esquece por um tempo, daqui a pouco você fala, não é possível que o camarada escreveu um negócio desse. E tinha gente que queria colocar essa ideia do evangelho de Tomé no cano sagrado. Pedro dizendo que Maria se afaste, porque as mulheres não merecem viver. Jesus dizendo, então peraí, eu vou transformar Maria num homem, porque ela vai se tornar um espírito vivente, a semelhança de vós homens, quer dizer que só o espírito vivente eram os homens, e toda mulher que se fizesse homem entraria no reino dos céus. Misericórdia. Se isso fosse realidade, nós estávamos perdidos, não estava? Ia ser um problema seríssimo. Então, por conta dessas incongruências, por conta dessas disparidades, por conta destas distorções doutrinárias, é que esses livros não fizeram parte e nem fazem parte do cânon do Novo Testamento. Então a letra C agora, não é? A letra C diz assim, inspiração ou autoridade divina reconhecida. A maioria das igrejas precisava reconhecer a origem e a autoridade divina de um livro para, então, considerá-lo canônico. Então a maioria das igrejas precisava reconhecer a origem de Deus, a autoridade de Deus, e esses livros que estão vindo aí são canônicos. Então era necessário que a maior parte dos cristãos percebessem e reconhecessem o selo da inspiração divina nos textos que os irmãos já estavam utilizando. Como é que a gente ia descobrir isso? Através dessa inspiração da autoridade divina, e era reconhecida então pela igreja. Este selo, não é? Esta chancela, esta classificação do Espírito Santo de Deus aí para os escritos sagrados. Amém? Olha aí, vamos aqui para a carta aos Hebreus. Eu achei esse texto aqui, achei muito legal e eu vou trabalhar um pouquinho com ele aqui, não é? Então, eu acabei de falar da chancela e a gente vem aqui agora para a carta aos Hebreus, porque aqui o autor, ele diz assim, era necessário que a maior parte dos cristãos percebesse e reconhecesse o selo da inspiração. Como um bom exemplo de critério acima, não é? Que ele está falando desse selo, dessa chancela, ele diz assim, podemos citar a carta aos Hebreus. A princípio, a inclusão no cânon se deu por causa da provável autoria paulina. No entanto, posteriormente, muitos na igreja rejeitaram essa teoria
e mesmo assim continuou parte do cânon devido às qualidades inerentes. O próprio conteúdo da carta dos Hebreus testemunhava de sua autoria divina enquanto os cristãos a liam. Aí eu achei esse slide aqui, achei muito legal, né? Então olha só, a carta aos Hebreus. Primeiro, a tradição. Era uma carta de Paulo aos Hebreus. Então alguém achou que foi Paulo que escreveu. Mas aí alguém disse assim, não é uma carta, tá aqui, ó, primeira, não é do apóstolo Paulo, não foi ele que escreveu, e também não foi dirigida especificamente aos Hebreus. Aí aqui, não é uma carta, gênero literário é homilético, ou seja, homilético aqui é no sentido de pregação. É alguém que estava pregando e alguém, então, ó, escreveu lá. Não é do apóstolo Paulo. O autor ainda é desconhecido. Não é dirigida aos hebreus, mas ela é dirigida a toda a comunidade dos cristãos. A todos os cristãos ela foi dirigida. Eu achei isso muito interessante. Data de composição aqui, ó. Vou destacar aqui. Vou pegar uma caneta diferente aqui, porque aqui está azul, né? Então aqui, ó, entre 55 e 95 depois de Cristo. Conteúdo: síntese da doutrina cristã, confronta o Antigo e o Novo Testamento e demonstra a insuficiência do sacerdócio, aqui a insuficiência do sacerdócio humano, tá? Da aliança e do culto antigo, que só atinge a plenitude na paixão, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem aquele texto que eu amo. Muitas vezes, de muitas maneiras, falou Deus aos nossos pais nos tempos antigos, por meio dos profetas, e nesses dias, que são os últimos, Deus falou por meio do seu Filho. Eu acho isso incrível. Deus falando a nós através do seu Filho, através da sua palavra, através da sua escrita. Tremendo. Maravilhoso, poderosíssimo, não é? Aí o Wayne Grudem, ele diz assim: a glória majestosa de Cristo resplandece das páginas das cartas aos Hebreus de modo tão brilhante que nenhum crente que a leia com seriedade deve jamais questionar o seu lugar no cânon. É um tratado teológico, homilético, tão lindo, tão maravilhoso, acerca de Cristo, do sacerdócio, de tudo que Cristo fez, daquilo que ele está fazendo, que nenhum crente deve simplesmente questionar. Ah, não deveria estar no cânon, deveria estar no cânon. Simplesmente a gente tem que entender essa gloriosa e majestosa aparição de Cristo nas cartas, e na carta e nos capítulos aí de Hebreus. Amém? Aí vem o quarto tópico, que a gente está chegando ao final, né? A gente está no quarto e aí a gente vai partir no quinto para a nossa teologia no cotidiano. O cânon das Escrituras, e agora vai entrar a ideia do concílio da igreja. Seguramente, meus amados, os concílios, eles não formaram o cânon. O cânon já vinha vindo lá de trás, já vinha vindo recebendo aí toda esse selo, essa gerência do próprio Espírito Santo. Mas a gente não pode negar que os concílios exerceram uma certa influência nesta composição final. Na composição final. A principal função dos concílios foi declarar a opinião geral das igrejas e lidar com as discussões em torno de alguns livros. Então, os concílios, no final das contas, eles só foram trabalhar alguns aspectos de alguns livros, algumas coisas que estavam aparecendo aí, etc e tal. Então a gente vai trabalhar assim. Aí eu peguei aqui, porque o autor da nossa revistinha, ele fala de 5 concílios, né? Concílio de Nicéia. Primeiro concílio aqui, concílio de Nicéia. Então ele vai pegar, ocorreu em 325 depois de Cristo. Ele vai aceitar o cano de Atanásio. O cano de Atanásio, ele aceita o cano de Atanásio, que eu já falei isso aqui para vocês. Atanásio é um estudioso, vai fazer a tradução da Vulgata, né? Continha uma lista exata de 27 livros. Que coisa interessante, do NT, conforme a gente tem nos dias de hoje. Então a gente tem esses livros até hoje aqui, os 27. Então o concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio aqui, eles entenderam e aceitaram. Aí veio o concílio de Laodiceia, cerca de 40 anos, na verdade aqui 37
38 anos, né? 38 anos aproximadamente. 25, acho que é isso? Acho que eu estou fazendo conta certa aí. 25 mais 25 vai dar 50. Então, 25 com mais 13. É isso mesmo. 33 anos. Mas tudo bem. Veio um concílio de Laodiceia, em 363. O que Laodiceia fez? Proibiu o uso dos livros que não eram canônicos. Olha como foi importante, né? E lembre-se que só houve a ruptura da igreja no século XVI, não é? Lá em 1517. Ó, e aí, o que aconteceu? Aqui em Laodiceia, provavelmente aprovou a formação atual, com exceção do livro de Apocalipse. Ainda estava o pessoal ainda naquela ideia de Apocalipse aí e tal, né? Vamos para o próximo aqui. Aí vem o Concílio de Hipona. Concílio de Hipona, que aconteceu na África em 393, e ele vai aceitar os 27 livros. O Concílio de Cartago aconteceu em 397, 4 anos depois, e aprovou, finalizou aqui, ó, deu um ok bem bonito aqui aos 27 livros que a gente tem hoje, né? E aí, Cartago, de novo, em 419, confirmou o anterior e fez um adendo aí à carta aos Hebreus, que eu até separei aqui, coloquei aqui. Por que eles fizeram esse adendo? Porque eles tiraram essa ideia de que não era Paulo. Aí sim, Cartago vai dizer, não foi Paulo que escreveu, mas nem por isso a gente vai deixar de ter a carta aos Hebreus aqui. Então eles aceitaram. Então notamos que a maioria dos concílios reconheceu os 27 livros que formam o cânon do Novo Testamento como inspirados e normativos para a vida da igreja. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do nosso Deus eterno, né? Vamos finalizar aqui o último texto que eu li, eu botei aqui, né? Então notamos que os concílios reconheceram os 27 livros que formaram o cânon do Novo Testamento como inspirados e normativos. Amém? Vamos à nossa teologia do cotidiano? Primeiro, né? A doutrina do cânon vai demonstrar que desde os primórdios os apóstolos tinham consciência de que eles estavam escrevendo o quê? Palavras de Deus. Então os apóstolos tinham consciência, tinham plena convicção de que eles estavam escrevendo palavras de Deus. E aí a gente tem, portanto, a garantia de que os livros do Novo Testamento possuem autoridade divina, autoridade do Deus Todo-Poderoso. Letra B. Né? Os critérios usados pelos primeiros cristãos para declarar ou não canônicos os livros nos asseguram que a formação atual do Novo Testamento traz de fato o selo da inspiração divina e por isso é totalmente confiável. Então, estes critérios que nós estudamos nessa lição de hoje, né, se fazem coerência com a palavra apostólica, se não vão ferir outras bases das escrituras sagradas, se isso vai trazer todo um respaldo, então tudo isso nos traz uma definição confiante, inspirativa da palavra de Deus aos nossos corações e saber que esses livros são de fato o evangelho, os textos, os evangelhos, as cartas, as epístolas, todas elas foram realmente Deus que escreveu ao seu povo. E a gente termina com a letra C dizendo que essa doutrina do cânon nos certifica de que toda coleção que está aí no Novo Testamento hoje não é resultado de uma determinação arbitrária da igreja institucional, nem dos seus principais líderes. Porém, é fruto do reconhecimento, na maioria dos cristãos, de que a obra ela é inspirada, vamos marcar aqui, ó, inspirada, por isso possui o selo da autoridade divina. Então, Deus, que coisa maravilhosa. Deus selou, Deus demonstrou, Deus trouxe coerência à nossa vida e isso é muito importante. Meus amados irmãos, a gente está chegando ao final da nossa aula de hoje, estamos concluindo, não é? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Com fé em Deus, na próxima semana nós nos veremos novamente. Que você tenha um tempo aí de muitas bênçãos do Senhor. Não se esqueça
dos nossos cultos, das nossas lives no próximo domingo e que juntos estejamos celebrando e adorando a presença desse Deus maravilhoso. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.